Olha aqui, ó, a gente falou aí, né, fazendo um rápido balanço dessas primeiras duas rodadas da Copa do Mundo de clubes. Nós temos aí os brasileiros liderando os seus grupos. Pouca gente imaginava isso. Se é que alguém imaginava isso, né? Palmeiras liderando o grupo A, eu acho que seria bem ok, bem condizente com nossas expectativas, né? O Palmeiras, ele estreou contra o adversário europeu da parada, do grupo, mas a gente sabia que o Palmeiras tinha condições, inclusive, de vencer o Porto. E depois ele fez o serviço contra o Al-Ahly. Vai definir hoje, vamos falar bastante sobre isso, vai definir a primeira colocação do grupo contra o Inter Miami, jogando inclusive por um empate. Pode até se classificar com derrota, dependendo do que acontecer em Porto e Al-Ahly, mas o Palmeiras não vai perder hoje. Temos que pensar positivamente. Não vejo o Palmeiras perdendo hoje. Palmeiras e Inter Miami, eu imagino que sejam os dois classificados aí desse grupo. Daqui a pouco a gente vai fazer, mais pro final do programa, um exercício de simulação. Temos hoje também, um pouquinho mais cedo, inclusive, a definição do grupo B. Aí, cara, eu vou te dizer que talvez nem o botafoguense mesmo imaginaria o Botafogo liderando o tal grupo da morte. Botafogo a gente imaginava estrear bem contra o Seattle Sounders, mas depois, contra o PSG, seria mais complicado e tal. Nada disso. O Fogão foi lá e... Pei! 100% de aproveitamento para o Botafogo, líder também do grupo B. Eu imagino que Botafogo e PSG se classifiquem. Hoje o Atlético de Madrid vai ter que dar a vida lá para poder se classificar, tem que ganhar o jogo. Dependendo da situação de saldo de gols também, vai ter que meter gols. Eu não vejo o Paris Saint-Germain perdendo ponto pro Seattle. Então, acho que o Paris Saint-Germain faz a parte dele. E aí vamos ver como é que fica Botafogo e Atlético de Madrid. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse jogo. E aí a gente tem na sequência, a gente acho que imaginava, né? O Bayern liderando ali. Bayern e Benfica próximos da vaga. Boca ainda tem chance. Mas vai ter que torcer pro Bayern ganhar o jogo do Benfica. E aí tem aquela história de saldo e tal. Ficou bem complicado pro Boca. No grupo D, aí eu imagino que fosse um pouco mais acessível também. Porque desde que os grupos foram sorteados, que a gente colocava o confronto Flamengo e Chelsea como uma possibilidade real de vitória brasileira. E foi o que aconteceu na sexta-feira. Todo mundo viu. O Flamengo virou a partida de uma maneira muito sólida. O Flamengo venceu e convenceu. E foi buscar um resultado, que é algo que a gente não está acostumado a ver. Venceu e convenceu diante do Chelsea. Quem encontrou um gol nesse jogo foi o Chelsea, numa falha individual. Então, o Flamengo líder, beleza, desse grupo D. Inclusive, já garantindo a classificação em primeiro do grupo. Em primeiro do grupo. Em primeiro. Então, essa possibilidade do Flamengo estar liderando o grupo, ela era muito ventilada. Temos aí no grupo E, River Plate, Inter liderando, dividindo a liderança com o River acima pelo critério de desempate. Inter finalista da Champions, né? Eu imaginava a Inter aí com 100% de aproveitamento. Até porque ainda vai pegar o River, que eu considerava o adversário mais complicado aí do grupo. Vamos ver, o Monterrey vai ter que ganhar o jogo dele para poder passar um dos dois ali, River Plate e Internacional. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse grupo. No grupo F, aí eu acho que pouca gente imaginava o Fluminense liderando, porque estreou contra o Borussia Dortmund e muita gente cravava o Borussia Dortmund ganhando do Fluminense na estreia. E a gente sabe que não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. O Fluminense mereceu
Venceu o Borussia Dortmund, mas ficou no 0-0. Fluminense teve um jogo complicado contra o Ulsan. Não jogou tão bem quanto tinha sido na estreia, mas fez o serviço. E tá aí liderando merecidamente esse grupo F. Apesar do sofrimento contra o Ulsan. Fluminense vai encerrar sua participação contra o Mamelodi Sundowns na quarta-feira. E aí, para encerrar, os outros grupos que não tem mais brasileiros, mas a gente imaginava, né, Juventus e City ali chegando para a rodada final, decidindo quem vai ser o campeão do grupo e quem vai ser o segundo colocado, mas já com os dois classificados, e foi o que aconteceu. E agora, com o City precisando ganhar o jogo para ser primeiro. Quem vai jogar pelo empate essa partida é a Juventus. E no grupo H, nós temos o Real Madrid dividindo ali com o RB Salzburg, que muita gente colocava como o pior europeu, e eu acho que é uma avaliação até bem correta, né? Tem o Porto aí, que foi uma grande decepção. Então, são as duas piores equipes europeias, o Red Bull Salzburg e o Porto. Eu não vejo o Real Madrid deixando de ganhar a última partida. O que acho que abre uma possibilidade bem real do Al Hilal se classificar com a segunda vaga, né? Então, daqui a pouco na nossa simulação a gente vai falar mais. Agora, os 4 brasileiros liderando, eu acho que pouca gente imaginava.